Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Dando sequência aí no nosso esquema de falar um pouquinho sobre a psicologia esportiva, né? Especialmente sobre um tema interessante que no decorrer dos vídeos você vai entender o porquê que a gente elencou esse tema, né? Quando a gente vai falar de saúde emocional de atleta, a gente precisa pensar em questões que envolvem o dia a dia do atleta e questões que desenvolvem gatilhos que podem, de alguma forma, alterar, né? Quando eu digo alterar, eu não estou dizendo que você vai parar de se mover, né? Mas eu estou dizendo que você vai ter uma alteração no seu movimento. E eu vou explicar como isso, porque a gente tem falado do dinheiro já há algum tempo, e aí a gente chegou sobre aquele vídeo do Pet, né? Que vocês já assistiram, se vocês estão na sequência aí. E a gente quer explicar um pouquinho ele, né? E para explicar, eu lembro que eu estava uma vez no aeroporto e eu encontrei um atleta que eu não conhecia, um jogador de futebol que hoje está na Europa. E eu me aproximei dele, perguntei se podia fazer algumas perguntas para ele. Ele falou que eu podia fazer, né? Que eu gosto de entrevistar os atletas para saber mais sobre o mundo deles, para corroborar a tese que a gente tem desenvolvido em relação à importância da psicologia na vida de um atleta, né? A importância da saúde emocional do atleta. E aí eu falei assim, mas antes de fazer as perguntas que eu quero fazer, eu preciso te contar uma história. E ele falou, pode contar. A gente estava ali aguardando na sala de embarque. E aí eu falei, eu vou te contar a história do Orelha de Rato. O Orelha de Rato, ele era um sapateiro que ele tinha a orelha um pouco aberta e um pouco comida. E a molecada, quando saía da escola, passava ali em frente à sua sapataria e começava a xingá-lo. Orelha de rato, orelha de rato, orelha de rato. E ele ficava muito puto com isso. Ele ficava muito puto. E aí, ele teve uma brilhante ideia. Ele teve uma ideia sensacional e ele resolveu chamar então a molecada, eram 4 moleques que ficavam xingando ele, ele chamou esses meninos e falou, gente, é o seguinte, vocês estão dando muita visibilidade para a minha sapataria e com essa visibilidade tem aumentado fantasticamente a clientela e eu pensando aqui não acho certo que eu ganhe sozinho enquanto vocês não ganham nada. Então, nesse sentido, eu queria pagar para vocês. Eu queria pagar para vocês virem aqui e me xingar de orelha de rato. E eu quero dar R$10 para vocês por semana. Para vocês virem aqui todos os dias, quando vocês saírem da escola, 12h15, começarem a me xingar de orelha de rato. E a molecada então fez conta, cara. Pirulito, chiclete, bala. Falou, puxa vida, ficaram felizes demais, né, com a ideia. Vamos receber para fazer algo que a gente já estava fazendo, que a gente já gosta de fazer, que a gente fazia de graça. E aí eles começaram todo dia, 12h15 ali, a xingar a orelha de rato, orelha de rato. Chegou no final de semana, ele, pá, R$10. A molecada comprou pirulito, balas, enfim, se divertiu. Na outra semana a mesma coisa, só que teve um dia que eles atrasaram, chegaram 12h30. Ele ficou quietinho ali, orelha de rato, só que quando foi acertar com eles, ele deu R$7. Aí alguém falou, não, mas a gente combinou 10. Ele disse, mas vocês atrasaram aí um dia, então tem uma multa aí de 30%. E aí a molecada, tá bom, né? Verdade, a gente atrasou, enfim, mas bora, toca o barco. No outro final de semana, ele falou, gente, azedou um pouco aqui, caiu o movimento da sapataria, o que eu posso dar pra vocês é R$5. Daí a molecada já ficou brava, falou, meu, não tá certo não, cara, porque ó, a gente fez certinho aí, estamos na correria, já deu esse BO na semana passada, a gente não sabia, agora você combinou R$10 com a gente, tá dando metade. Falou, cara, mas é o que eu posso dar e tal. E aí a molecada, reticente, mas ainda seguiu o barco. Aí na última semana ele deu o golpe de misericórdia, ele chegou e disse assim, ó, rapaziada, enfim, azedou de vez o negócio. O máximo que eu posso dar é R$1 para cada um. Pronto. A molecada ficou irritada demais. E falou, quer saber de uma coisa? Enquanto você não pagar os R$10 de novo, a gente não volta mais a te xingar. A pergunta é, você acha que ele pagou? Ele não pagou. Por quê? Porque ele conseguiu o objetivo dele, que era fazer com que aquela molecada não
não fizesse aquilo que elas faziam de graça, que elas faziam com prazer. E como que você faz alguém parar, diminuir, cessar o movimento em relação àquilo que em algum momento ela fazia de qualquer forma, com alegria? Quando você muda dentro da cabeça dela, quando você reprograma a cabeça dela sobre a razão pela qual ela faz o que faz. O que o Orelha de Rato fez foi transformar dentro da mente a ideia de que aquilo que aqueles meninos faziam por prazer e por amor, ou seja, aquilo que carregava em si uma motivação natural, se transformasse num meio para a conquista de algo. Então, quando você faz isso, quando você transforma o que eu faço em um meio, você saiu do campo da motivação e entrou no campo da obrigação. Então, aquilo que eles faziam de forma livre, liberta, com alegria, se tornou então agora uma obrigação. E aí você cria um movimento que é fruto de um incentivo, que não é ruim de tudo. É importante também a dimensão do incentivo. Mas você sempre tem que colocar o boi na frente dos cavos e não os cavos na frente dos bois. Então, mais do que um incentivo, você precisa de alguém motivado. Mais do que alguém incentivado, você precisa de alguém motivado. E o ideal é você ter os dois, ou seja, alguém que tenha motivação e que você possa ainda melhorar isso com um incentivo. Só que quando você coloca o incentivo como a razão principal, você tem então um movimento que é fruto de um estímulo. Qual era o estímulo então? Ele transformou aquilo que era motivação em algo que é um incentivo. E o incentivo depende do estímulo que você propôs. No caso, o dinheiro, os R$10. E à medida que você vai cessando o estímulo, ou diminuindo, ou alterando o estímulo, você vai diminuindo, cessando a alegria do movimento, o prazer do movimento. Porque eu fui convencido de que eu faço aquilo pelo dinheiro. E tem um outro problema. Qual o outro problema? O outro problema é que todo organismo ele se adapta ao estímulo. Então, aquilo que em algum momento significou algo que seria suficiente para fazer você andar, correr, se mover, trabalhar, carpir, jogar bola, acordar cedo, com o passar do tempo não vai significando mais isso. Então, se você veio da base, fechou um contrato lá no profissional e você saiu de um salário de 4.000 e foi para um de 80, nossa, você de repente quer correr bastante, mas depois de um ano, esse 80 você já vai estar reclamando dele, porque ele não vai significar a mesma coisa para você. Então, o que aconteceu com o Pet no vídeo passado foi a mesma coisa. Com o passar do tempo, ele foi convencido de que jogar futebol era um meio para ele conquistar algo, e não era mais aquilo que traria sentido para ele, ou seja, aquilo que carregava o motivo em si para ele fazer o que fazia. Eu quero continuar com esse vídeo em um outro momento, mas aqui eu queria só ilustrar, né? Como você, como atleta de futebol, a gente falando dessa perspectiva do dinheiro, tem visto essa dimensão, né? Por que você joga o futebol, né? Será que você de fato está motivado? Ou será que você de fato só está incentivado? Então, a gente está pensando um pouquinho sobre isso e eu quero falar mais com você como esses gatilhos funcionam, tá bom? Se você quiser entender melhor, pega os outros vídeos lá no IGTV e também lá no canal do YouTube do Psicologia da Bola, que aos poucos você vai entendendo, tá bom? Segue aquele abraço aqui do Alexandre Morango, esse é o Psicologia da Bola e eu espero a sua interação. Até mais.